Legal, gente. Vamos tentar então, né, resolver esse problema usando o Python. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o sistema em forma matricial, né? Então vamos colocar aqui um y como sendo o y1, por exemplo, né? y1 e y2. E, portanto, né, a partir da EDO aqui, ó, a gente sabe que o y', né, y1', y2' vai ser menos y2 e y1. Tá? A gente tem que implementar esta função aqui em Python, né? Então, a função, ó, né, a função que depende do y e de t, na verdade, nesse caso, é essa aqui, ó, é o menos y2, y1. Né? E a EDO é que y' é o nosso f de yt. Essa daqui é a EDO, e a condição inicial, né, que está aqui, ó, condição inicial, y de 0, é este vetorzinho aqui, 1, 0. Tá? Esta daqui, então, é a implementação da EDO que eu tenho que fazer em Python. Né? Falar qual é a derivada, né, y', qual é a derivada de y. Esta função aqui é menos y2, y1. E a condição inicial é 1, 0. Vamos lá, então, para o Python, gente. Deixa eu abrir o código aqui. Tá aqui, tá? Vamos lá. Eu vou usar a biblioteca do Python chamada SciPy Integrate. Tudo bem? Aumentar um pouquinho só a fonte. SciPy.integrate. É esta a biblioteca que eu vou utilizar para resolver. Esta biblioteca tem uma função chamada ODEINT, tá? Vou colocar aqui, ó. ODEINT. Vou usar a função ODEINT, que está na biblioteca SciPy Integrate. Vou usar o Matplotlib para fazer gráficos, tá? E tem inclusive uma animaçãozinha que eu vou fazer depois. E eu vou usar também o NumPy para poder usar arrays, né? Bom, vamos definir então, ó. Deixa eu puxar isso aqui para o outro lado, gente. Vamos definir aqui a função f que eu tenho que usar aqui, né? Ó, que é o menos y2 e y1. Então eu vou fazer a função f que depende de y e de t. Tá? Eu sei que o y é um vetor, né? Tem que ser um vetor, como eu coloquei aqui do outro lado. Ó. O y é um vetor, y1 e y2. Então eu vou separar aqui em dois, ó, já para me ajudar, tá? Me ajudar a escrever as EDOs que eu preciso, tá? Fazendo assim, ó, separando, usando tuplas. E aí crio a solução aqui, ó. Tá bom? dy1, né? Que seria a primeira linha da derivada, que seria o y1 ponto, né? É o menos y2. dy2 é o y1. E retorno essa listinha aqui com as duas derivadas. Tudo bem? Retorno um array, né? Ou um vetorzinho com o valor da derivada de y1, que é menos y2 pelo sistema de equações diferenciais, né? E a derivada de y2 é y1. Tudo bem? Então está definido. Aqui está a condição inicial, ó, é 1, 0. Né? Valor de y1 inicial é 1, de y2 é 0. E aí vamos criar como eu fiz lá no método de Euler, criar um vetorzinho t para a variável t, né? A variável independente. Eu vou começar usando um passo de 0.1, tá? Fazer de 0 até 2π. Por que de 0 até 2π? Né? Bom, porque eu sei, né, que a solução exata é cosseno e seno, né? Cossenos e senos. Então eu sei que tem um período de 2π, né? Então se eu fizer entre 0 e 2π, depois disso vai repetir a mesma coisa. Então, mas eu já sei disso, né? Se eu não soubesse, eu tinha que colocar lá um tempo genérico e ir testando vários, né? Para ver se eu encontro alguma periodicidade. Coloquei aqui então o tempo máximo de 2π e criei um array t entre 0 e 2π, tá? Usando a função arrange, usando o passo h ali que eu defini como 0.1 aqui em cima. E aí vamos lá, a solução da IDE usando o SciPy Integrate é piece of cake, tá, gente? É moleza, é só usar esta função aqui, ó, ODEINT, que está no SciPy.integrate, que eu estou apelidando de SPI, né? SciPy Integrate. A função ODEINT, ó, ela tem várias opções
ou seja, vários argumentos opcionais que você não precisa colocar, mas você tem que colocar esses 3 aqui, ó, pelo menos, tá? O restante que você colocar é opcional, tem lá na ajuda oficial do Python o restante das opções. Você tem que falar qual é a função f, esta função fzão aqui, que você criou, né? Que vai te dar a EDO. Ela é basicamente a EDO. Tem que falar qual é a condição inicial, tudo bem? E falar em quais instantes de tempo você quer calcular o y, a solução. Ou seja, quais instantes de tempo t, em quais instantes t, você quer calcular a solução da EDO. E é isso, tá? A sua função f, tá? Tem que estar nesta ordem aqui, ó. Y primeiro e t depois, tá? Isso é importante, porque senão o Python não vai entender. Tudo bem, gente? A função ODEINT tem lá alguns argumentos opcionais para você poder inverter essa ordem. Mas, se você não usar argumentos opcionais, a função f tem que aceitar argumentos y e t nesta ordem, nesta sequência, tá? É importante isso. Por isso que lá no método de Euler eu já inverti, tá? Para manter aqui a mesma coisa, a mesma coerência. Tá? Então, uso a função ODEINT e salvo num array y. Tá resolvida a EDO. Por incrível que pareça, uma linha se resolveu. Tá? Obviamente que se você olhar o código fonte do SciPy, né? Isso aí são várias e várias linhas de código, tá? E aí eu separo as variáveis aqui, ó. A primeira coluna de y, né? Então o ODEINT vai retornar tantas colunas quanto forem as variáveis que você tiver, né? Isso ele encontra aqui das condições iniciais, né? A condição inicial tem dois elementos, né? Então a sua solução tem duas funções, né? Você quer achar um yzão que é um y1 e um y2, como é o caso aqui, né? Então, você vai ter duas colunas na solução final. Uma coluna vai ser o y1, a outra coluna o y2. Tá? E aqui eu estou separando as duas soluções, né? Pegando a primeira coluna, ou seja, todos os elementos de todas as linhas, na coluna 0, que é a primeira coluna. E chamando isso de y1. Né? Depois eu estou chamando de y2 os elementos de y, que estão na primeira coluna, ou seja, todas as linhas, tá? Na coluna 1, que é a segunda coluna. Ficou claro? Eu espero que sim. Isso a gente viu em Python, tá? Isso é indexing, né? Indexação e fatiamento de arrays, tá? Bom, e aí fazer o gráfico. O gráfico eu não vou explicar de novo, tá? É a mesma coisa, com alguns detalhes adicionais. Tem um código também de animação aqui, que eu não vou explicar também, a não ser que alguém se interesse, aí a gente pode conversar e eu explico para vocês. E vamos lá. Vou rodar o código então, gente. Tá aqui, ó. A solução y1 em azul, solução y2 em vermelho, né? Em função de t. Então tem lá, como a gente esperava, um é um seno, o outro é um cosseno. Né? O seno aqui é o y2, sai de 0, né? E vai oscilando. E o cosseno sai de 1, vai diminuindo. E aqui está um gráfico de y2 em função de y1. Né? Que aí você vê que é um círculo, né? Porque, veja, né? É óbvio, né? Que se y1 é cosseno, y2 é seno, né? O y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado, né? É o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Equação de um círculo, né? Então tá aqui, ó. E vejam que a bolinha vai pulando de ponto em ponto, que são os pontos que eu calculei no vetorzinho t, né? Com um passo de 0,1. Então você só calculou a função de verdade nesses pontos, onde eles estão mostrados aqui. Ou aqui, né, no círculo. Tá? As linhas aqui só ligam por linhas retas mesmo. São linhas retas entre os pontos que o ODEINT calculou. E aí dá pra ver, né, o que eu estava falando anteriormente, daquela coisa do interesse do rapaz pela moça. Né? Quando o interesse do rapaz é muito alto, então o rapaz é o azul, né? O rapaz tem um interesse muito alto, né? O interesse da moça começa a aumentar. E dele mesmo começa a diminuir quando o da moça aumenta, né? Então quanto mais a moça gosta dele, menos ele gosta da moça. Já quanto mais o rapaz gosta da moça, mais ela gosta dele, né? Então as duas coisas vão em direções opostas, né? O rapaz gosta muito da moça, a moça começa a se interessar mais por ele, aí ele começa a perder o interesse. E, portanto, né, a moça começa a perder o interesse também daqui a pouco. Então aparece essa oscilação, né?
Então é um interesse circular, assim, vamos dizer, né? Eles nunca vão estar 100% satisfeitos um com o outro, né? Então, se um gosta muito, o outro gosta pouco. Se um gosta muito, o outro gosta muito. Se um gosta muito, o outro gosta pouco. Então fica nesse balanço aí dinâmico, né? Nunca chegando no equilíbrio, assim. Tá? Nesta condição inicial. Tem uma condição inicial em que isso chega num estado de equilíbrio. Vê se você consegue encontrar, tá? Tá bom, gente? Então tá aí um exemplo, né, de usar a função ODE_int do SciPy.integrate, usando Python, né, para resolver sistemas de EDOs. Obviamente dá para resolver uma única EDO também, basta você usar um array com uma dimensão só, né? Fica aí como exercício vocês, por exemplo, resolverem esta EDO aqui em Python, tá? Fica como exercício, tá? Depois a gente comenta na próxima aula presencial, semipresencial, né, ao vivo, se alguém não conseguir, tá? Ou a gente pode até tentar lá durante a aula resolver esta EDO. Tá, gente? Por esta aula, então, tá ok? Tá? A gente se encontra, então, na aula ao vivo, quem for do curso, tá? Se não, nos próximos vídeos, gente. Até a próxima. Curta o canal aí, dê like nos vídeos. Tchau, gente. Até a próxima. Valeu!